pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Agapinho! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é um culto muito especial. Sabe por quê? Hoje a gente está encerrando as 7 cartas do Apocalipse. E cada carta dessa parece diferente, mas as 7 cartas têm uma mesma mensagem, que é uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de amor de Deus pra gente. E a gente aprendeu em todas essas lições que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, que a gente não pode se desviar dos caminhos do Senhor, que nós temos que abrir o nosso coração para Ele e o principal, que Ele nos ama muito, muito, muito. E mesmo quando a gente faz alguma coisa errada, se a gente se arrepender e pedir perdão, Ele nos perdoa. Então a gente vai cantar essa música agora, com muita alegria. Vamos lá? Bora? Amém. Vamos lá. Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando eu estou sozinho. Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde pisam os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca de amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando eu estou sozinho. Jesus está Te vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde pisam meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca de amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Bom, crianças, como eu disse pra vocês, essa lição de hoje é muito especial, porque vocês vão ver um resumo de todas as cartas que a gente leu, que Jesus mandou para as igrejas. E todas essas cartas traziam uma mensagem de arrependimento e do amor de Deus. Então eu queria que agora a gente vai cantar uma música que ela fala: sonda-me, Senhor. Vocês sabem o que significa sondar? Sondar é olhar bem profundamente, detalhadamente. Obrigada, Serginho. Detalhadamente. Então pede pro Senhor: Senhor, olha detalhadamente pra minha vida e vê, Senhor, o que eu fiz que não agradou o seu coração. Eu quero me arrepender, eu quero que o Senhor me perdoe e eu quero que depois de tudo isso, o Senhor me use para levar a tua palavra, para levar salvação para a vida dos meus amigos, da minha família. Vocês sabiam que mesmo sendo crianças, vocês podem falar de Jesus? Vocês podem falar de Jesus para a vovó, que às vezes não conhece o Senhor, para o titio que não conhece o Senhor, para o amigo que muitas vezes está passando por dificuldades em casa. Então vocês também são agentes de transformação na vida das pessoas. Então vamos cantar essa música pensando nisso. Senhor, sonda o meu coração, aquilo que eu fiz que não agradou ao Senhor. Vamos lá? Vamos lá. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então,
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abismo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Agora canta assim. Sonda-me, Canta assim bem forte. quebranta-me, transforma-me, Enche, Senhor. enche-me, De novo, usa-me, solta-me, Senhor. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Enche, Senhor, com teu Espírito Santo. usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Glória a Deus. Você nunca mais falou comigo, nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade, eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade, eu gosto muito de você. Oh, você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade, tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance.
tanta coisa pra dizer, oh filho. Tenho um presente pra você, oh voltar, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Olá, Agapinho! Como é bom estar com vocês mais uma semana. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje, nossa lição vai ser muito especial. Vai ser uma lição que vai ser o resumo de todas as cartas que João escreveu. Mas olha, antes de começar, clica aí para você se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque isso é importante para nós. E se você gostou dessa lição, dá um like aí, que também é bom para nós, né? Vamos fazer o nosso canal ser mais conhecido e poder divulgar o nosso trabalho, divulgar a mensagem de Cristo para outras crianças. Beleza? Conto com você, tá bom? Nossa lição, nós vamos fazer um resumão geral. Essa lição de hoje não tem um texto bíblico básico, porque, na verdade, é o resumo de Apocalipse 2, 3. Então, eu queria que você prestasse atenção para o nosso versículo para decorar. Vamos ver? Olha o que diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E conduza-me no caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Veja bem, cada lição, cada carta foi uma forma de nós sondarmos nosso coração, não é verdade? Isso é verdade. Agora, criança é tão boa de decorar, então nós vamos fazer um resumão, porque você nunca mais vai esquecer as cidades e a mensagem principal de Jesus, de todas essas cartas. Sabia que tem uma palavra que aparece praticamente em todas as cartas? Verdade, nós vamos ver essa palavra hoje. Mas antes, vamos ver um mapa. Quem aqui gosta de mapa? Eu amo mapa. Então, as cidades que nós falamos ficavam na região conhecida hoje como Ásia Menor. Você aí em casa vai ver o mapa e você vai saber do que nós estamos falando. A região da Turquia é a região onde estavam todas essas igrejas. Hoje o país é a Turquia. E se você olhar bem no mapa, você vai ver que a ilha de Patmos estava de frente para esse pedaço de terra chamado Ásia Menor. Bem, Ásia é um continente, né, gente? Um continente enorme. Nós aqui moramos no continente americano. Nós estamos na América do Sul, mas tem a América do Norte. Tudo junto é o continente americano. Tem a Europa, tem a África, tem a Oceania e tem a Ásia. E aqui eu quero só ver quem é bom de geografia, hein? Muito legal. Bem, e quem lembra o nome das 7 igrejas? Vamos lá, vamos tentar aí em casa. Fala comigo. A gente vai ver aí no mapa. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, muito bem. Depois Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os nomes fáceis, né? Mais ou menos. Mas eu acho, como vocês são muito inteligentes, que vocês já sabem o nome das 7. Se você não sabe, não tem problema. Escreve aí no seu caderninho que você vai lembrar, tá bom? Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem. Naquela época, não tinha correio, né? Não tinha... A entrega era feita por mensageiros. Então, o que é possível que tenha acontecido? Que João escreveu aquelas cartas, entregou na mão de um mensageiro, e esse mensageiro foi de cidade em cidade lendo essas cartas. Então, é muito provável que todas as igrejas tenham lido todas as cartas. E é muito interessante, porque essas cartas servem, como eu já falei várias vezes aqui, mas eu vou repetir, serve para todo mundo, serve para todas as igrejas de Jesus,
inclusive para nós, não é verdade? Bom, então vamos lá. Jesus conhecia profundamente cada igreja e cada pastor. E Jesus fez uma avaliação daquela igreja, daquelas igrejas. E ele mandou um recado para cada uma delas. Jesus olhou, falou, ai, eu preciso mandar um recado muito específico para cada um desses meus filhos nessas igrejas. E assim é na nossa vida, crianças. Às vezes, nós estamos lendo a Bíblia, lá fazendo o nosso devocional, de repente tem um texto que, salta aos nossos olhos e a gente entende que Deus está dando um recado para nós. Jesus continua o mesmo, né? Ele dá o recado para nós. Às vezes Deus, ele usa pessoas como o apóstolo João, profetas, né? E às vezes ele usa palavras, às vezes ele usa a mamãe, o papai, mas Jesus sempre vai dar um jeito de falar com a gente o que a gente precisa saber, principalmente se o nosso coração está desejoso de saber o que ele quer de nós. Mas vamos lá. Olha só, gente, lembra que eu falei que tinha uma palavra principal nessas cartas? Será que alguém já sabe essa palavra? Essa palavra é arrepender-se. Arrepender-se. O que é arrepender? Quem sabe? Arrepender é ficar triste porque você fez alguma coisa errada? Não, isso é remorso. Arrependimento é quando você reconhece que você fez alguma coisa errada e você faz completamente o contrário. Você decide, não vou fazer mais isso, vou fazer outra coisa. É isso que é arrependimento. É não fazer o que eu estava fazendo de errado. Não é simplesmente ficar triste, é tomar uma postura de não fazer aquilo, fazer exatamente o oposto daquilo. Entende? E Jesus falou essa palavra em 5 das 7 cartas. E nós vamos ver isso rapidinho. Lembra que outra coisa além do remorso é você ficar em cima do muro, isto é, não ir para lugar nenhum, que foi a igreja da semana passada. Também Deus não gosta, mas a gente vai chegar lá. Primeira igreja, a igreja de Éfeso. O que Jesus falou para essa igreja? Jesus viu, olha, vocês realmente fazem boas obras, vocês ajudam as pessoas pobres, vocês são firmes na palavra, vocês não têm doutrina errada no meio de vocês, mas vocês perderam o primeiro amor. Eles estavam tão firmes na doutrina que eles estavam sendo até quase que legalistas. E aí eles não estavam amando as pessoas como Jesus queria que eles amassem. Então Jesus falou, olha, vocês precisam voltar a ter o primeiro amor. Jesus falou assim, recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Você já sabe o que é candelabro, né? O significado do candelabro é a própria igreja. Então Jesus falou, se vocês não se arrependerem, vocês nem vão ficar mais aí. Vocês não querem uma igreja que não ame, porque eu amo e vocês precisam refletir o meu amor. Esse foi o recado para Éfeso. A igreja de Esmirna, ela era uma igreja que Jesus reconheceu que eles estavam sendo perseguidos. Então era uma igreja perseguida. Ela estava sofrendo, Deus estava vendo que eles estavam sofrendo e estavam sendo fiéis. Então nessa igreja não tem a palavra arrepender-se, mas a palavra é continua no caminho, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lembra que essa cidade que tinha os Jogos Olímpicos? Então quando Jesus falou eu te darei a coroa da vida, porque eles tinham muitos atletas nessa cidade e eles queriam uma coroa de louros na cabeça, que significava que eles foram vencedores, campeões naquela modalidade. Jesus falou assim, se você for fiel até o fim, você vai ganhar uma coroa muito melhor que essa, a coroa da vida. Então essa igreja estava ok com Jesus, né? A igreja de Pérgamo era uma igreja comprometida, porém eles tinham um probleminha. Jesus falou, olha, eu reconheço, vocês estão aí no meio de um povo idólatra, vocês têm fé, vocês não me negam, vocês falam que vocês são de Jesus, porém, tem gente aí na igreja que está comendo comida consagrada, está se juntando com não cristãos, está participando de coisas que não me agradam. Então, vocês precisam resolver isso. Então, o que Jesus estava falando? Vocês não podem tolerar isso dentro da igreja. E aí Jesus disse assim para eles, diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Lembra o significado de espada?
a palavra de Deus. Então aquela igreja precisava exortar aqueles crentes que estavam fazendo coisa errada com a palavra e obedecer a Jesus. Muito bem. A igreja de Tiatira. Era uma igreja corrupta. O que acontecia com Tiatira? Tiatira é parecido com a igreja de Pérgamo, mas Jesus falou, ó, eu sei que vocês cuidam dos pobres, dos necessitados, isto é, vocês são uma igreja que faz muita obra social. Não é legal fazer obra social? A gente não faz obra social na nossa igreja? A gente recolhe alimentos, a gente entrega cesta. Jesus gosta disso, porque ele gosta que a gente se preocupe com as pessoas. Mas o que aconteceu? Tinha uma mulher que era líder na igreja, que se autodenominava profetisa, mas que no fundo ela estava levando outros crentes no ensino errado que ela tinha. Ela estava se prostituindo com essas pessoas, isto é, estava em imoralidade sexual, estava dizendo para eles que não tinha problema nenhum comer carne consagrada aos ídolos, completamente diferente do ensino dos apóstolos. Então, eles estavam tolerando essa líder, que era uma mulher que a Bíblia chama de Jezabel. Então, e a Bíblia ainda diz, ó, eu já falei para ela se arrepender. Jesus falou isso para João escrever. Ó, eu já falei para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Então, já tinha havido um recado para essa mulher, mas ela continuava lá e continuava na igreja e as pessoas tolerando Jezabel. Jesus falou, não quero isso não. E olha o que Jesus falou. Portanto, está no verso 22 e 23 de Apocalipse 2. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Então Jesus falou, olha, ela vai sofrer fisicamente e todas as pessoas que estão pecando com ela também, a não ser que se arrependam. Então a mensagem era clara, se arrependam. Não tolere essa mulher com esse ensino errado, ainda fazendo as pessoas caírem na igreja. Aí ele disse mais, ó, matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Deus sonda os corações e as mentes. Não adiantava enganar ele. Ele sabia que aquela igreja tinha muita gente que estava tolerando essa postura dessa mulher e ele não gostou. E ele disse, arrepende-te. Resolve isso, conserta isso e vamos fazer a coisa certa. Muito bem, nosso Deus é santo, nós temos que nos aproximar dele em santidade. Aí vem a igreja de Sardes. Jesus falou que eles estavam mortos. Que mensagem dura, né? Mas, gente, não teve nem elogio para essa igreja. As outras, né, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, Jesus reconheceu coisas boas. Mas nessa igreja de Sardes, né, não tinha. Jesus não fez nenhum elogio. Aliás, pelo contrário, lá nas outras igrejas eram alguns fazendo coisa errada. Nessa igreja eram alguns fazendo coisa boa. Já pensou uma coisa dessa? O que essa igreja estava fazendo naquela cidade? Que diferença que eles estavam fazendo naquela cidade? Se eles, na verdade, não estavam cumprindo a palavra de Deus e, além de tudo, estavam cometendo coisas que não agradam a Deus. E olha o que Jesus falou para eles. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. O que ele queria dizer? Ninguém sabe a hora que Jesus volta. Nós sabemos que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Mas, se a gente morrer antes da volta de Jesus, alguém sabe a hora que vai morrer? Ninguém sabe. Então, Jesus estava falando assim, ó, vocês estão fazendo tudo errado, achando que não vai acontecer nada. Cuidado. Quando vocês menos esperarem, as coisas podem mudar. Eu, se fosse vocês, me arrependia e começava tudo de novo. E começava a obedecer. Então, desobediência mata uma igreja, gente. Cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado. Não dá para fingir que é crente. Não dá para fazer de conta que é crente. Se a gente diz que é crente, a gente tem que cumprir aquilo que Deus pede para nós. Bom, aí chegamos na igreja de Filadélfia. Vocês lembram que a igreja de Filadélfia também era uma igreja fiel. Eles não receberam repreensão. Pelo contrário, Jesus falou, olha, eu tô vendo. Tem gente aí falando mal de vocês, mas eu vou defender vocês. Lembra que foi a igreja que Jesus falou que tinha uma porta diante deles? Então não tem a palavra de arrependimento, mas Jesus de novo reforça para eles.
conserva o que tens, para que ninguém tome sua coroa. Olha, muito parecido com o que ele falou para a igreja de Esmirna, né? Então, ser fiel até a morte, conserva o que tens, para não perder a coroa. Que coroa? A coroa da vida. Muito bem, fica firme. E a última igreja, que foi a igreja da semana passada, que deve estar fresquinho na sua memória, a igreja que Jesus falou que ia vomitar. Gente, por que você vomita uma comida? Alguém me fala? Ou porque a comida está estragada, ou porque a comida tá ruim, ou porque a comida, sei lá, você não gosta da comida. Mas vomitar uma comida é um negócio desagradável, né? Porque aquilo não agradou. E olha que Deus falou para eles, vou vomitar vocês. Por quê? Você lembra? Uma igreja que ficava em cima do muro. Eles não, Jesus não falou nenhum pecado específico a não ser o orgulho. Você lembra que eles eram ricos, orgulhosos, não queriam muito fazer polêmica, mas também não fazia diferença nenhuma, porque eles não proclamavam o nome de Cristo, para não arranjar confusão. Para quê, né? Vocês viram que as duas igrejas fiéis foram perseguidas. O que a gente aprende com isso, pastora Ana? Que quando nós somos fiéis ao Senhor, nós podemos sofrer perseguição, sim. Porque Satanás não gosta de um crente fiel, ele vai tentar atrapalhar a nossa vida. Então, quando a gente está com alguma coisa, com algum problema sério, sabe que às vezes a gente tem que falar até ficar feliz, como diz a palavra? A palavra diz assim, ó, se vocês forem perseguidos por minha causa, fiquem felizes. Jesus falou isso. Sabe por quê? Porque se alguém está perseguindo a gente, porque a gente serve a Jesus, é porque a gente está servindo corretamente. E quando a gente não está mais aguentando de tanta perseguição, ele diz que ele vai dar o escape. Ele vai deixar a porta aberta. E ninguém pode fechar a porta que Jesus abre. E ninguém pode abrir a porta que Jesus fecha. Legal, né? Então, essa igreja, Jesus falou, vocês têm que se arrepender. Arrepender e comprar aquelas 3 coisinhas. Quem lembra? Ouro refinado do fogo, fé. Vestes brancas, salvação. E colírio, né? Colírio espiritual, para tirar a cegueira e começar a enxergar o mundo espiritual e a necessidade que as pessoas têm de Jesus. E aí, crianças, interessante, né? Essa mensagem. 7 igrejas, uma mensagem. Fidelidade ao Senhor. Obediência à palavra de Deus. E não tolerar o pecado nas nossas vidas. Qual dessas mensagens falou mais ao seu coração? Eu vou dizer para vocês, esse estudo foi um estudo tão profundo, esse estudo mexeu muito no meu coração e eu orei e pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ser corrigida por Ti, eu não quero que a minha vida, o meu posicionamento diante do Senhor te causa náuseas ou te desagrade. Eu quero ser fiel, mas eu quero suportar as provações da fidelidade. Por quê? Porque eu quero a coroa da vida. Você quer essa coroa? Você quer, no final, ficar para sempre com Jesus? Nossa próxima lição vai falar uma coisa muito legal, que é sobre o trono. Mas eu não vou falar de novo, porque eu não vou dar spoiler. Mas que lição linda, que lugar lindo que Deus está guardando para mim e para você. Mas nesse lugar só entra quem é fiel, só entra quem realmente obedece. Nós não vamos acertar todo dia. Se nós errarmos, se nós pecarmos, qual é a chave? Arrepender-se. Voltar, fazer o certo. Estava fazendo errado? Vamos fazer o certo. Errou, pede perdão. Roubou, devolve. Mentiu, fala a verdade. Xingou, pede desculpas e não xinga mais. Colou, não colhe mais. Essa é a verdade. Nós precisamos nos arrepender e fazer aquilo que Deus pede de nós. É fácil? Não, porque todo mundo faz errado. Mas se nós pedirmos forças para o Senhor, nós vamos conseguir. O pessoal vai rir de você? Claro. Vão tirar sarro, vão falar um monte de coisas. Talvez até te rejeitem. Mas Deus falou, não tem problema. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Eu gostaria de orar com vocês, crianças, para que vocês fossem fiéis testemunhas de Cristo. Porque o que Ele fez por nós é algo tão maravilhoso que a gente não pode desprezar ou levar isso na brincadeira. Nós devemos ter o nosso coração arrependido e diante dele colocar a nossa vida para que a gente possa obedecer sempre.
Amém? E agradar o coração de Jesus. E por isso que eu gosto muito do nosso versículo para decorar. Olha o que ele diz. Vamos ler de novo. A Raquel vai colocar para nós. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e conduza-me no caminho eterno. Nós vamos orar agora, porque se você tiver alguma coisa que Deus precisa falar com você que está errado, para você poder se arrepender. Vamos fazer essa oração? Você vai ficar em silêncio, só uns minutinhos. Você vai falar, Senhor Jesus, mostra para mim se tem alguma coisa na minha vida, na minha conduta, no meu dia a dia, que eu preciso me arrepender. E você vai ficar só um minutinho esperando o Espírito Santo falar com você. E ele, se você tiver alguma coisa, ele vai mostrar. E agora a gente vai orar. Você vai orar na sua casa, eu vou orar aqui, mas você pode fazer uma oração bem específica para aquilo que Deus te mostrou. E eu vou orar por você, para que você possa entregar tudo nas mãos do Senhor, se arrepender de verdade e poder agradar o coração dele. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor abençoe cada criança nesse momento, cada coraçãozinho que de verdade, com muita honestidade, te perguntou se tem coisas para eles se arrependerem. Porque eu sei que se ela fez essa oração com sinceridade e se o Senhor mostrou, é porque o Senhor quer tratar no coração dessa criança ou dessa pessoa que está assistindo. Senhor, realmente nós precisamos dessa sondagem no nosso coração. Sonda os corações, Senhor. E vê se há em nós caminho mau. Senhor, e que esse caminho mau nós queremos entregar. Eu não quero, Senhor, ficar no caminho mau. Eu quero agradar teu coração. Eu quero que essas crianças agradem teu coração. Então, se o Senhor sondou o coração delas e tem alguma coisa errada, que elas possam confessar para ti agora, nesse momento. Pedir perdão. E realmente entregar o seu coração diante do Senhor. E que possam realmente viver essa vida de alegria, de paz, que teu Espírito dá quando ele enche o nosso coração. Muito obrigada pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Olha só, se você quiser conversar com alguém sobre alguma coisa que Deus mostrou no seu coração, conversa com o papai, conversa com a mamãe. Ou se você quer conversar com um profeta aqui da igreja, né, da sua sala, você pode conversar. Mas se você orar e falar com Deus, ele também vai te ouvir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas cartas, mas tem muita coisa legal ainda em Apocalipse. Continua com a gente, tá bom? Um beijo grande para vocês. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor,